Boa noite. Boa noite. Rezem comigo. Santo anjo do Senhor. Com força. Uma igreja precisa ter desejo admirável, eu gosto de ver na minha vida, também das orações, também desse seu fraio. Manda de cair, fazer meu coração todo mundo. Em tudo que eu fizer, eu te coloco como rainha dos meus empreendimentos, dos meus sonhos e dos meus esforços. Mostra de receber o meu dia a dia, estar pela cabeça da serpente de mal, nas tentações que me afligem, vencer meu egoísmo, a falta de perdão e paciência, falta de fé, de esperança e de amor. Tu és 3 vezes admirável, Virgem Maria, eu sou 1000 vezes miserável. Converti-me a mim para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Vocês estão bem ou não? Vocês estão bem ou não? Eu queria dizer para vocês que eu estava sentado lá no fundo e me veio uma necessidade de falar para vocês um agradecimento. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo. Porque se vocês estão aqui, é porque isso indica de uma forma esplêndida que vocês são eleitos. Se vocês estão aqui, indica que Jesus olha para vocês. Jesus observa você. Eu não sei qual é a situação que trouxe você aqui. Eu não sei se de repente foi um problema na família e você veio para cá para desabafar. Eu não sei se você veio aqui porque você está procurando respostas. Eu não sei se você veio aqui de repente porque a sua amiga te chamou e você falou: ela é minha amiga, então eu não vou desfazer esse convite. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Eu tenho certeza. Mas depende de você. Sempre depende de nós. A parte de Deus Ele sempre faz. A parte de Jesus Ele sempre faz. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele, com convicção e força: Ei, está na hora. A hora de Jesus dividir sua vida. Enquanto eu rezava ali, me botou uma alegria, porque eu comecei a vir na minha cabeça imagens de quando eu morava lá em Minas Gerais, em Montes Claros, e na época eu não tinha conhecido Jesus. E eu, durante a faculdade, eu comecei a me lembrar das cenas. Eu indo para os barzinhos, eu fumando maconha, eu fumando cigarro, eu indo para as baladas, eu saindo com mulheres, eu perdi na minha vida. E quando começou a tocar O Meu Deus é Lindo, eu fiquei muito feliz e chorei. Porque eu sou muito mais feliz. Eu sou muito mais feliz. Se acabar aqui agora, se apagar as luzes aqui agora, eu quero que você saia daqui entendendo que a vida no pecado não vale. Se acabar aqui agora, eu quero que você saia daqui entendendo que Jesus vale. Mesmo que eu deixasse faculdade, mesmo que eu deixasse relacionamento, e eu tenho sonhos, mas eu quero te dizer que aquele dia que eu encontrei Jesus, vem comigo a palavra de Deus. A gente está no Evangelho narrado por São João, capítulo 4, que pegou a sua Bíblia. Mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque o Evangelho é muito comprido. Então, para não ficar lendo e me demorando muito aqui, eu vou ler alguns versículos em pedaços. Então, preste bastante atenção na leitura, principalmente. Mas gravem essa palavra, porque no final é para vocês darem um beijo bem gostoso no Evangelho. Porque a palavra é santa. Amém? Ora, Jesus devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade de Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Feche seus olhos aí, enquanto vocês imaginam isso assim. Imagina Jesus chegando no poço, feche os olhos. Imagina Jesus chegando no poço, cansado. Era meio dia. Fica aí com os olhos fechados, imagina. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia.
Veio então a mulher da Samaria tirar água. E então Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samarita? Essas são palavras da salvação. Dá um beijo gostoso na palavra de Deus e aplaude ela no coração. Eu quero começar falando para vocês sobre providência. O que é a providência de Deus? Cara, lá na nossa comunidade é muito louco, né? Nós vivemos inteiramente a providência. Então, assim, comida e pessoas, situações, dinheiro, inclusive, né, de tá tensa a situação, né? E nós vivemos inteiramente da providência. Cara, lá nós somos um monte de gente morre de fome. Então, assim, quando chega a comida, nós faz festa, com muita, vocês não estão entendendo. Eu lembro do dia de 2019, eu cheguei aqui na comunidade, foi meu ano. Foi minha primeira quaresma aqui. E na primeira quaresma, nós na comunidade, é óbvio que vocês não precisam fazer isso, mas nós na comunidade, nós queremos ofertar para Jesus e nós falamos: vamos passar a quaresma só sem comer carne. Então, toda quaresma nós fazemos isso. E é muito bom porque na minha primeira quaresma eu vi dentro da comunidade, cara, no meio assim, acho que tinha uns 10, 15 dias de quaresma. Esse que chegou, acho que foi o Marcos, um homem de Deus que me valida muito. E ele foi lá e entregou uma espécie de picanha. Fala um negócio lá, picanha. Gente, nós não come picanha. Nós pega a ponta de peito, nós pega a carne mais barata. Nós fizemos festa, picanha, meu Deus do céu. Não era qualquer picanha, era picanha ambos. Era outro nível. Nós quando fomos assar aquela carne lá, nós começamos a cortar pica e falamos assim: não dá para todo mundo comer, então vamos pegar essa carne e vamos misturar com as outras carnezinhas. Mistura no bolo ali, aí quem tiver só come. Essa é a nossa vida. Providência de Deus também foi quando nós estávamos na comunidade, no tempo de pandemia. Quando estourou a pandemia, vocês lembram? A comunidade parou. Só que a nossa maior fonte de renda, gente, é a brincadeira. Vocês sabem que no que é a brincadeira? Levanta a mão e fala: eu. Todo mundo tem um grande. É a nossa fonte de renda, a nossa maior fonte de renda, a forma como nós pagamos nossas dívidas. Só que aí não parou de vender brincadeira, mano. Aí você imagina um povo que vive da providência, que agora o trabalho que tinha não podia mais trabalhar, e o povo que nos ajuda não podia nos ajudar. Aí falou: lascou. Estamos na providência de Deus. Esse que um dia nós estávamos sentados, quem conhece a antiga sede? Em frente ao Ieber ali. Nós estávamos olhando daquele dia, cara, eu estava lá. Estava sentado eu, o André, o Jackson, a Gabi, estava sentado um pessoal, acho que a Gabi não sei se ela estava, acho que ela estava lá no fundo, não sei. Aí estava olhando da Gabi, que a Gabi chorou do meu lado. Mas eu lembro que nós estávamos lá sentados na guaritinha ali, na cortinha de Nossa Senhora. E aí nós estávamos conversando bem, e de repente um carro buzina, papá. Aí nós olhamos para aquela situação, deve ser aqui, só que o carro, papá. Aí eu falei: será que é aqui? Pandemia? Põe a máscara. Põe a máscara. Aí eu falei: vamos abrir o portão. Quando nós abrimos o portão, era um cara lá fora. Eu nunca tinha visto ele. E ele falou assim: Deus falou para mim, através de Nossa Senhora, que eu tinha que vir aqui. E eles me viram. Aí nós achamos: não vai rezar por um cara, irmão. Vamos rezar por ele. Ele estava na caminhonete. Ele abriu o capô da caminhonete assim: gente, eu nunca tinha visto tanta comida. Muita comida. Providência para nós é isso. Aquele dia nós estávamos sem alimento, e quando nós menos esperávamos, o Senhor foi lá e deu alimento para nós, porque o Senhor provê. O Senhor dá ocasiões e situações para que nós possamos nos aproximar dele. E naquele dia nós ajoelhamos, rezamos, choramos com o Senhor e glorificamos ele por aquela providência. Eu lembro que teve uma hora depois que todo mundo subiu, eu peguei na parede assim, eu deixei na parede assim, fiquei ajoelhado, meio agachado, e eu olhei para aquelas compras assim, tinha uma caixa de leite grande que eu tinha colocado no cantinho. Eu olhava para ele e começava a chorar. Eu falava: Jesus, para que leite? Você não precisava cuidar do leite. Você ama mesmo, né? Não precisava de leite. Obrigado, Jesus. Mas eu quero dizer também que providência não é somente
somente gozo na alma. Fala para quem está do seu lado. Não é só gozo na alma. Eu quero te dizer que providência também pode ser dificuldades. Porque as dificuldades aparecem por providência de Deus e permissão dele, para que assim nós possamos tirar algo daquilo e assim glorificarmos o Senhor também. Entenda uma coisa: Deus sempre vai providenciar algo na sua história, sempre. Deus sempre vai providenciar algo na sua vida, para que você tenha uma experiência com o amor dele, entende ou não? Sempre vai. Então, da mesma forma que essas providências aconteceram na nossa vida, também aconteceram situações difíceis, como por exemplo, recentemente nós passamos por uma situação com Alan, por uma fatalidade, o irmão da Alan ia falecer. E nós, com toda a comunidade, fomos juntos com ele, vamos para com ele lá, para ele poder entender que nós amamos ele. Só que nessa situação, a família do Alan viu isso. E então o que eles fizeram? Vieram para o grupo de oração buscar experiência com Deus. Providência de Deus. Mesmo na dificuldade, Deus providencia isso também. É por isso que nós precisamos entender dentro da nossa história que não é somente comida chegando, porque Deus providencia quando a comida chega, mas Deus também providencia quando a comida não chega. Providência é quando você olha para a vida de Zaqueu na palavra, que vem dizer que ele subiu uma árvore. Graças a Deus que aquela árvore foi plantada há muitos anos atrás, para que um dia ele subisse naquela árvore e ele tivesse uma experiência com Deus. Providência. Providência para nós é aquele barco de solteiro. Bendito barco, bendito quem construiu aquele barco, porque foi naquele barco que a pesca milagrosa aconteceu. Providência. Providência de Deus também é um Pai Nosso. Naquele dia que Jesus chegou e ensinou aquele povo a rezar o Pai Nosso, porque Jesus sabia naquele dia, ensinou aquele povo a rezar o Pai Nosso, que 2000 anos atrás, o André Marinho para ir na igreja e teve uma experiência com Deus. Providência. Deus providencia situações. Deus providencia a todo momento situações para que nós possamos então nos aproximarmos dele. Mas eu quero falar para você sobre a providência na vida desta mulher. O nome dela é Fontina, a samaritana. Fala para quem está do seu lado. O nome dela é Fontina. Para que nós possamos entender essa situação é a seguinte: aqui nós estamos falando do poço, certo? Sim ou não? Mas eu preciso entender de vocês também o que é o poço. O poço é conhecido como o Poço de Jacó. Imagina aí, 2000 anos nós estamos aqui, 2000 anos atrás Jesus nasceu, mas você está na época de Jesus, há quase mais de 1000 anos atrás foi Jacó. Na época, em Gênesis, vem falar em Gênesis 38, que Jacó, passando por Siquém, ou Sicar, que é o nome da cidade, ele lá comprou umas terras, e foi lá que foi construído esse poço. Pensa bem, Jesus, mais de 1000 anos atrás, um poço foi feito ali. Para que nós possamos entender também, porque aqui conta uma situação dos samaritanos, então nós precisamos entender quem são os samaritanos, correto? Na época de Jesus era a pior época entre os samaritanos e os judeus, havia uma rixa, briga feia. Mas o que aconteceu na época do rei Salomão, filho de Davi, já no final do seu reinado, quando ele morreu, seu filho Roboão assumiu o reino. Mas por conta de uma situação, de uma briga entre ele e um outro chamado Jeroboão, houve ali uma cisão no reino. Antes era o reino composto por 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas a partir daquele momento foram divididos em reino do norte e reino do sul. E no reino do norte ficaram 10 tribos. E no reino do sul ficaram 2 tribos apenas, a tribo de Judá e de Benjamim. Até aí tudo bem? Só que acontece que o templo onde adoravam o Senhor ficava no reino do sul. E o povo do reino do norte não conseguia adorar o Senhor. Acontece que por conta dessa distância, algumas pessoas conseguiam ir para o reino, mas foi decretado que era proibido sair. Então, com muito tempo longe de Deus, o que isso acontece com nós? Quando nós ficamos muito tempo longe de Deus, muito longe da palavra, nós vamos nos paganizando. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele reino do norte de 10 tribos, agora começaram a ter relações com outras tribos pagãs. E então começaram a se
E aí criou-se a rixa. Deu para entender a rixa? Então temos aqui um problema. Porque Jesus é judeu, nascido na tribo de Judá. E nós temos do outro lado uma mulher samaritana. E os judeus entendem que eles não podem tocar nos samaritanos porque eles são impuros. Entende o que está acontecendo aqui? Existe aqui uma mulher impura. Existe aqui aquele que purifica. Eu quero te dizer uma coisa: aquela mulher não foi buscar Jesus, ela foi buscar água. Mas Jesus foi buscar aquela mulher. Jesus foi buscar aquela mulher. É isso que nós precisamos entender neste dia. Que mesmo que você hoje não tenha vindo, talvez para buscar Jesus, mas por conta apenas de uma dificuldade na sua vida, eu quero te dizer: Jesus veio te buscar. Te buscar. Você é eleito dele. Você é o eleito e a eleita dele. E se você não tiver com sede dele, ele tem sede de você. Muita sede de você. E qual é a resposta que nós vamos dar para Jesus hoje? Qual é a resposta que nós vamos dar para Jesus hoje? Eu estava rezando hoje, pensando na vida dessa mulher, eu falei: mano, que vida desgraçada. Porque você imagina, o povo samaritano é um povo rejeitado, certo? Até que nós entendemos a aula de história, né? Que eu dei para vocês. Mas o que nós aqui não estamos entendendo é que, além daquele povo já sofrer com a rejeição há muitos e muitos anos, aquela mulher é samaritana e já é rejeitada. Só que ali, ela já tinha cometido muitos adultérios. Então, olha que texto. Ela é rejeitada pelo povo rejeitado. Fala para quem está ao seu lado. Que texto essa vida dessa mulher? Esse é o sinal. No meio do pecado, no meio da dificuldade, no meio da desesperança, no meio da miséria, afundada ali, na sujeira. Mas a palavra diz que, assim: Jesus devia passar por Samaria. Ele devia passar, ele sabia que ele tinha que passar. E rezando um pouco mais, eu orei e falei: por que meio-dia? Quando você olha para você vê, é o meio do dia. Isso significa o que para nós? Aquele momento, Jesus dividiu a vida daquela mulher em antes e depois. Amém ou não? Amém. Uma vida dividida. Uma vida dividida através de um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Uma mulher rejeitada pelos rejeitados. Uma mulher fundada no meio do pecado. Uma mulher com sede de ser feliz, que até então não tinha encontrado a felicidade. O que eu quero dizer para vocês, então, através disso, preste muita atenção, é sobre a providência. Há 1000 anos atrás, antes de Jesus, Jacó ali construiu um poço. Gente, nós somos limitados, Deus não é. Quem acredita, assim como eu acredito, levanta a mão, que Deus já sabia que através daquele poço, aquela mulher teria um encontro com Jesus de Nazaré. Eu sei disso, porque o meu Deus é um Deus de milagres, o meu Deus é um Deus de promessas. E quando aquele poço foi construído, Deus já sabia que uma mulher um dia estaria ali tendo encontro com ele. Providência. Providência. Meu irmão, Deus quer providenciar na sua vida hoje uma oportunidade de se relacionar com você. Aqui quando apareceu um poço, eu fico imaginando. Imagina que um poço. Aqui é seu poço. Aqui é meu poço. Aqui é o lugar que a gente pegou sede, buscado, machucado, rejeitado, ferido pelo pecado, machucado pelo mundo. Aqui é o poço. O poço que Jesus tem sendo do lado, ele não somente diz: eu vou te dar uma água, mas ele diz: eu tenho sede de você. Eu quero me relacionar com você. A palavra diz que essa mulher então teve encontro com Jesus. E após esse encontro com Jesus, algo maravilhoso acontece. E isso vocês não precisam pegar a mim, mas eu vou ler para vocês. Depois desse encontro com Jesus, aquela mulher se converte.
Existe ali uma conversão na vida daquela mulher e não precisou de muitas vigílias, precisou de uma. Não precisou de muitos encontros, precisou de um. Não precisou de vários meio-dias, precisou de um meio-dia. E depois daquilo, aquela mulher transformada, mas tem uma cena no The Show, eu não sei se vocês já assistiram o The Show, mas esse é meu episódio favorito. É o que eu mais amo. Toda vez que eu assisto esse episódio, fica no minuto 40. Exato, 40. No minuto 40 exato é quando mostra Jesus de costas andando em direção ao curso. Eu já marquei ele, eu assisti direto. Aquilo mexeu comigo. Eu sempre choro. Porque tem uma parte lá, depois que Jesus faz todo esse diálogo com ela, que Jesus chega para ela e ele começa a falar da verdade da vida dela. E a verdade às vezes dói. Ele começa a falar sobre a vida dela, não acusando de pecado, mas falando da vida de pecado que ela vivia. E então ali naquele momento ela começa a dizer, então você é também, agora é o profeta que está me julgando. Aí Jesus diz assim, eu sou o Messias. Bate no seu peito assim, meu Deus é o Messias. O meu Deus é o Senhor. E naquele momento acontece uma cena maravilhosa. Então ela chega meio desesperada e fala assim, então você é o Messias. O Messias que a gente estava procurando, o Messias que a gente estava aguardando, o Messias que ia tirar toda a dificuldade, todo mundo é você então. E aí, cara, essa cena é muito massa, velho. Porque Jesus enchia os olhos dele, enche de lágrima. E ele começa a dizer assim, sou eu. Sou eu, mulher. Sou eu, fontinha. E naquele momento ela começa a chorar e fala assim, mas eu sou renegada por todos, mas eu sou excluída por todos, mas o meu pecado, ninguém quer estar perto de mim, é por isso que eu venho meio-dia, eu venho junto com as outras mulheres, eu sou rejeitada. E aí Jesus olha para ela com aquele sorrisinho e diz assim, mas não pelo Messias. Mas não pelo Messias. Oh Deus! Você pode ser rejeitado por qualquer um, mas por Jesus de Nazaré você não é. Você pode ser rejeitado por qualquer um, em qualquer situação, mas pelo Cristo de Nazaré, o Messias, você não é. Aleluia! Mas eu quero falar aqui do meu testemunho. Fala para quem está do seu lado, ele nunca deu o testemunho dele. Ele está com medo de dar o testemunho dele. Pensa numa vida do pecado. Pensa numa vida arrebentada. Não tanto também, né? Tipo, não era traficante, não matei ninguém, mas era no pecado. Desde pequeno, já com os meus 11 anos de idade, eu já conhecia a pornografia, a masturbação, comecei a iniciar isso. Comecei a me afundar cada vez mais. Fui um pouco mais velho, mas esse dia eu provei a primeira vez a bebida alcoólica. E aí eu queria mais. Presta atenção, eu queria mais. Presta atenção, o que eu vou dizer para vocês é a providência de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Providência de Deus na nossa vida. Primeiro eu bebi a bebida alcoólica, passou mais um tempo, eu tive a minha primeira relação sexual com a minha prima. Depois daquilo ali, brother, foi afundando muito. Depois daquele dia eu comecei a sair com muitas mulheres. Chegou um mundo na minha vida em que eu me peguei aquele dia no mundo, eu estava jogando o mundo no pecado, em que eu estava tendo atos sexuais com mulheres, e ali quando eu olhei tinha gente entrando e saindo da sala, e eu falei, meu Deus, eu estou na nojeira. Não tem nem mais tudo. E no meio daquilo, ainda não para. Depois eu fui para a faculdade, fui morar em uma outra cidade, e aí eu conheci o cigarro. E aí eu comecei a fumar cigarro. E aí quando eu vejo, eu estava em roda de gente fumando maconha. E aí depois disso eu já vi que eu já estava em festa com várias mulheres. E aí eu já vi que eu estava numa situação em que eu estava saindo até com mulher casada. O que o pecado vai fazer no seu? Vai te derrubando. Vai acabando, você te jogando no chão do jeito que você já não tem mais força para voltar.
Por isso que aquela mulher não estava indo buscar Jesus, ela estava indo buscar água. E tirando isso, se olha para a minha família, eu vejo a minha família totalmente desestruturada na época. Eu fui nas minhas férias agora conversar, e fui tirar das minhas férias, eu vivi com a minha família lá em Janaúba, Minas Gerais. E conversando com a minha mãe, deitado no colo dela assim, ela me acariciando, eu amo o carinho da minha mãe, quem não gosta do carinho da mãe, né? E aí eu falando assim, não, mãe, e aquela situação lá, né? Então, esse dia eu preguei lá, falei da senhora do pai, vocês tinham separado 2 vezes. Aí ela deu uma risada, ah, que 2 vezes, ela separou, foi 4. Aí, hoje melhorou. Mais de 4 vezes Deus vai se separar. Meu pai chegar, tem que arrumar as malas dele e mandar ele embora. E aquela coisa vem muito no meu coração e eu começando a criar ódio. Vendo a minha mãe sofrer e eu começando a criar ódio. Imagina essa coisa. Imagina isso durante por vários anos. Imagina até onde isso vai. Imagina isso. E aí você encontra o que é a providência. No meio de tudo isso, no meio dessa miséria toda, no meio desse pecado inteiro, no meio dessa situação onde não tem mais luz no fim do túnel, a providência de Deus desce. E como eu disse para vocês, para algumas pessoas foi algo muito bom. Para algumas pessoas foi algo maravilhoso. De repente, talvez você estava no grupo, alguém em algum momento te chamou e você foi para lá. E ali Deus te batizou no Espírito e você teve uma conversão. Isso é maravilhoso. Ah, minha namorada ali é maravilhosa, essa loira aqui. Todo mundo olha para ela e fala assim, nossa, você é linda. Ela é mesmo. Tem algumas situações assim, onde você é chamado e você vai na minha situação. Tá bom, Jesus, tá bom. Eu passo então por isso. Eu estava trabalhando, eu sou educador físico. Eu estava trabalhando na academia. Eu lembro que era por volta de umas 8 horas da noite, eu recebi uma ligação da minha mãe. E a minha mãe me ligou e falou, chama meu filho. Aconteceu. Já havia mais de 22 dias que nós estávamos em apreensão e em oração, porque a minha prima Alice, ela tinha 3 anos de idade. Ela era meu xodó, era como uma irmãzinha para mim. Eu lembro que toda vez que eu saía de meus carros e ia para Janaúba, todo final de semana eu ia. Então sempre quando eu chegava, eu nem ia direto para a minha casa dos meus pais, eu ia para a casa dos meus tios, do meu padrinho. Eu lembro que eu batia a porta assim, e ela me atendia. E ela falava, quem é? Aí eu falava, é o Gu. Ela abria. E aí eu abri a porta da minha mãe. Gu, e abraçava. Aí depois daquele abraço, eu não consegui ir embora para a casa dos meus pais. Eu amava a minha cara. E aí minha mãe me disse assim, aconteceu filho. A Alice tinha um problema na válvula mitral. E por consequência disso, desde que se nasceu em 13 dias, ela já vivia essa situação dramática. Sabendo que de 7 em 7 anos ela teria que fazer cirurgias regulares. Até achar algum composto ali da artéria que pudesse realmente encaixar e não ser rejeitado. Mas o médico já tinha alertado que talvez ela nunca fosse mãe. E aí, com 3 anos de idade, ela teve uma infecção por bactérias. E no meio daquela situação, minha mãe me diz, aconteceu, ela faleceu. Doeu. Eu lembro que eu estava perto do leg press, não sei se vocês sabem qual é o aparelho leg press, mas eu estava perto do leg press, eu estava ali, encostado no leg press assim, eu ouvi o celular, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar. Então chegou o Guilherme, meu pai para ela, e ele disse assim, Gu, o que aconteceu? Eu falei, mano, eu perdi a conta do mundo. Ele falou, oxe, mano, vai embora. Você vai mudar esse seu, vai lá. Eu entrei, peguei a moto do meu amigo que estava lá e fui. Eu costumo falar da motinha, né? A motinha é zoada. Eu falo pro pessoal que eu pegava minha motinha de uma vizinha e eu ficava acelerando, você fica rindo, né, amigo? Eu ficava acelerando aquela vizinha e foi a única vez que eu pensei em morrer. Acredita assim que talvez eu seja um colérico? Então assim, é muito difícil o colérico pensar em morrer. Mas aquele dia eu pensei. Falei, eu vou morrer, então eu comecei a acelerar aquela vizinha. E aí tinha um semáforo, eu comecei a acelerar aquilo. Só que depois passou. O primeiro semáforo já
Vocês viram a desgraça, né? Eu lembro que eu cheguei na minha casa desesperado, triste pra caramba, sem chão mesmo, não sabia o que eu fazia. Eu nunca tinha perdido ninguém. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu nunca tinha tido isso na minha alma, de perder alguém muito próximo. Meus avós são vivos, meus pais são vivos, meus irmãos são vivos. Eu sou muito feliz assim. Mas aquele dia eu perdi alguém que eu amava e aquilo me machucou demais. Eu lembro que eu entrei, eu nem desliguei a moto, coloquei a mão lá e assumi no quarto. Vocês sabiam, eu andava para um lado, andava para o outro, eu sabia o que eu fazia, e aí eu entrei no meu quarto. E eu costumo dizer que não teve nada de demais, sabe? Não teve lâmpada, não teve repouso no espírito, não teve. Comigo foi simples demais. Comigo foi escutando uma música da Glória de Deus que no meu tio tinha me indicado na época desse tempo de sofrimento. Eu não estava na igreja mais. Só que ele me indicou, tem essa música aqui. E todo mundo está desesperado, se abraça em qualquer coisa. Eu falei, mesmo que eu não acredite nesse Deus aí, eu vou escutar essa música. Eu lembro que eu lembrei daquela música, Providência. Eu lembro que eu peguei aquela música, eu tinha um pocket. No Galaxy, eu coloquei aquela música, essa é um amigo da Glória de Deus, e começava a administração do mundo. E de verdade, algo transformava. Naquele momento, algo transformava dentro de mim. Parecia que naquele momento era o meu meio-dia. Parecia que naquele momento eu não estava buscando Jesus como essa mulher, mas Jesus foi lá me buscar. Eu não sei te explicar, meu irmão, me desculpa. Eu não sei te explicar o que eu experimentei naquele dia. Mas o que eu vivi naquele dia, dia 3 de março, me fez estar aqui hoje. Eu estou muito mancada com Jesus. Só que eu não consigo mais enxergar uma vida sem Ele. Eu não consigo. Eu não consigo mais imaginar minha história sem poder ir na Santa Missa. Eu não consigo mais. Mesmo na miséria, mesmo no pecado, mesmo caindo, mesmo errando, mesmo vacilando, mesmo me frustrando, eu não consigo olhar para a minha vida sem Ele mais. Tudo isso por causa daquele momento. Oh, bendito momento. Bendito momento, Senhor. Em que as minhas visitas no espiritismo, no paganismo, já não faziam diferença para o Senhor. Em que ter usado maconha, ter usado drogas, em que ter bebido, ter saído com muitas mulheres, em que ter me afundado no pecado, já não me importava mais. Bendito aquele dia, Jesus. Porque o Senhor me amou, me abraçou do jeito que eu estava, e não só me amou, mas falou assim: dá-me de beber, como alguém que espera algo. Jesus espera algo de você. Você pode achar que você não tem nada para oferecer. Mas eu não tenho nada para dar. Tem! O seu coração, sua vida. A minha providência é conhece. Perdi alguém que eu amo. Que eu lembro que eu cheguei para Jesus na oração e eu falei para Jesus, eu nem sabia, mas sabia de Deus. Eu falo assim, se você é verdade mesmo, se você é de verdade mesmo, esse Deus que o Henrique está falando, esse Deus que o Nino está falando, esse Deus que a Nívia está falando, esse Deus que está todo mundo falando que é capaz de ressuscitar e de fazer milagres, então me mata e dá a vida para minha prima. Há alguns anos, uns 9 meses atrás, eu estava rezando com isso de novo. Eu falo, mãe, Jesus, eu sou louco, eu falei que eu queria morrer no lugar dela. Aí Jesus falou, você é Luiz, né? Jesus me chama de Luiz. Luiz, mal sabia você que aquele dia que você estava pedindo para dar vida para ela, ele estava dando vida para você. Mal sabe você que aquele dia eu estava restaurando a sua história. Mal sabe você que naquele dia eu estava te dando a água viva para que você nunca mais tenha sede. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. É isso que Jesus quer fazer com a sua história hoje. É isso que Jesus marcou para poder fazer. Eu imagino que Jesus devia estar andando pelo mundo e ele falou assim: agora, exatamente nesse momento, eu vou passar lá naquele centro de evangelização e vou fazer uma experiência com aquele meu povo, com os meus samaritanos,
com o povo que é rejeitado pelo mundo, mas por mim não. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque vocês vieram. É o momento de vocês. É a hora de vocês. É a hora de vocês hoje se lançarem nos braços do Senhor e fazer com que o Senhor opere grandes maravilhas na sua história. É o momento de agora. Mas eu queria contar isso agora no final. Não está dando mais, porque provavelmente a minha avó já está dormindo. Mas hoje a minha avó está internada. Sei mais. Talvez seja sono. Minha avó Alice, a mãe da minha mãe, ela está com problema cardíaco no coração e ela vai ter que fazer cirurgia. 4 cirurgias ela vai ter que fazer segunda-feira. E o sangue dela é errado, então tem toda uma situação de complicação, ela já é idosa, tem toda uma situação ainda mais precária. Ela vai internada 2 meses da semana. E aí hoje eu liguei para minha mãe está com ela lá, em Montes Claros. E eu falei, ei, vó, tudo bem? Eu vou pregar hoje. E a minha mãe também, sério, vocês vão precisar pregar hoje? Que bom. Então faz o seguinte, meu filho. Liga lá uma videochamada para a avó e para a mãe assistir. Sabe o que é isso? Isso aqui é a palavra se cumprindo. Sabe o que é isso? Isso aqui é a palavra se cumprir na minha história e querendo cumprir na sua. Porque essa samaritana teve uma experiência com Jesus. Mas depois dessa experiência, ela foi até Samaria. E a palavra diz que aquele povo teve uma experiência com Deus por causa da palavra daquela mulher. E hoje a minha família está também me assistindo. Porque eu sou a boca de Deus para eles. Seja a boca de Deus para o povo. Seja a boca de Deus para o seu povo. Seja a boca de Deus para o seu povo, minha irmã. Não tem idade, viu? Não tem idade. Se estão te dizendo isso, não tem. É agora. É hoje. Na hora que não tiver exemplo, você reza para ser todo mundo. É hoje. É hoje, meu irmão. É hoje, meu irmão. Não é amanhã, não. O amanhã nós não sabemos se tem que é hoje. É o meio-dia de hoje. É o momento de hoje com Jesus. Eu já não tenho mais. Jesus mudou tudo. Tudo. A minha afetividade, Jesus foi arrumando. Os meus pais que tinham se separado 4 vezes se casaram na Santa Igreja. Você não tem noção, conversando com a minha mãe hoje, eu falei, mãe, você está na Santa Casa, né? Ah, sou besta. Aí tem capela. Aí ela falou, pois é, meu filho, quando sua avó estiver dormindo aqui, eu vou lá rezar. Minha mãe indo pra capela rezar. Minha mãe indo pra capela falar com o meu Jesus. Porque um dia eu falei que valia a pena. Porque um dia eu falei que valia a pena. Minha mãe indo pra capela falar com o meu amor. O tema da pregação é: me encontrei com o meu amor, eu me encontrei. E o amor quer te encontrar hoje. Eu não tenho mais sede. Sede só do céu. Sede só da eternidade. E para finalizar, eu queria dizer para vocês umas poucas palavras sobre a providência. Deus providenciou aquele poço para mim. Deus providenciou aquele quarto, aquela situação para mim. Olha o redor de vocês aí, vê essa cena. Olha. Está vendo essas paredes pretas, esse teto preto? Está vendo esse chão? Esse chão? Olha isso. Está vendo aquelas paredes, aquelas portas pintadas de amarelo, ou lá tudo organizado? Eu. Mas os meus irmãos, esse piso aí foi que eu ajudei a pouco. Eu ajudei assim, né? Então, eu fazia assim, aqui. Eu e o Carlão, deixa eu só colocar o dedo aqui, para falar que eu fiz alguma coisa. Eu não sei o que eu fiz, né? Então, mas eu pus. Quem vai falar aqui não? Eu fiz um monte de coisa nesse lugar aqui. Um monte de coisa. Mas a questão aqui é que fala-se que aqui é uma gráfica. Fala-se que aqui também já foi um despachante. Mas o que não falam aqui, e eu estou aqui como profeta para te dizer, é que sem dúvidas, Deus sabia que aqui seria o seu poço. Deus sabia que aqui seria o seu poço. Deus sabia que
e é a sua casa, e é o seu posto, e é o seu lugar. Jesus fala na palavra para poder encerrar o encontro, desculpa, mas depois já pode vir. Jesus fala na palavra que no tempo do profeta Eliseu tinha muitos leprosos para serem curados, mas Deus quis curar Naamã. Jesus também disse que na época do profeta Elias tinha muitas viúvas, mas Deus quis eleger uma viúva pagã. Tinha muitos samaritanos, tinha muitas mulheres pecadoras, mas Deus quis eleger uma mulher. Tinha muita gente que precisava naquele dia 3 de março. Tinha, tenho certeza. Mas Deus não quis. Deus não quis.